Olá, bem-vindos a mais um programa Eleições 2024, onde discutimos notícias, trazemos bastidores e analisamos o cenário das eleições deste ano. Estamos às portas do segundo turno, a gente está gravando esse programa na sexta-feira. Provavelmente você pode assistir no sábado, antes da apuração. Então a gente vai analisar aqui principalmente São Paulo e as capitais onde a disputa está mais acirrada. E para conversar mais uma vez sobre isso, eu tenho a minha colega Clara Assunção, repórter de Brasil. Tudo bem, Clara? Tudo bem, André? Tudo bem para quem também nos acompanha? Obrigado, Clara. E mais uma vez, Sila Schumann, presidente do Instituto Ideia. Tudo bem, Sila? Eu tô bem, André. Oi, Clara. Oi, todo mundo. E antes de começar, queria pedir, a gente já tem o nosso link da live de apurações, que a gente vai fazer no domingo a partir das 17h30. Então ativa o sininho, salva, compartilha com amigos, familiares, compartilha em grupos de WhatsApp, acompanha aqui os resultados das eleições nas 15 capitais que vão ter segundo turno aqui na Exame com a gente. E esse eu tinha falado no programa anterior que esse seria o último programa, mas esse é o penúltimo programa. Vamos gravar mais um programa na semana que vem, fazendo uma análise com todos os resultados finalizados da eleição. Então, para começar, Sila, como eu falei, a gente está gravando na sexta-feira, a gente vai começar falando um pouquinho de São Paulo. Ao meio-dia, o influenciador Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar, quase foi para o segundo turno, foi uma das eleições mais disputadas da história da cidade de São Paulo. Ele fez um desafio com tanto o Ricardo Nunes quanto o Guilherme Boulos. O Ricardo Nunes não aceitou, ele está na frente, enfim, não quis esse desgaste. Ele até falou em entrevista que falou sobre seriedade, ele achou que isso não seria algo sério. E o Guilherme Boulos, como está atrás da disputa, aceitou e fez esse debate, não foi um debate, né? Foi uma sabatina. O Marçal fez as vezes de um mediador ali, ele disse que fez perguntas que o seu eleitorado queria fazer para o Boulos ou para o Nunes. O Boulos, ele teve uma estratégia, principalmente nessa última semana, de trazer fatos novos, né? Então ele dormiu na casa de eleitores, ele fez uma caravana pela cidade, gravou vídeos debatendo com o eleitor que votou no Marçal, que votou no Nunes, que não votou nele, enfim, anulou o voto. Ele foi trazendo fatos para essa campanha. Queria que você analisasse um pouco como foi essa semana do Boulos e também começasse pelo quente, né? Essa discussão dele essa sabatina dele com o Marçal. Foi uma entrevista de emprego, né, gente? O Marçal sempre se coloca nesse papel, né? Ele conseguiu voltar, né? Ele não só consegue voltar, ele volta de Roma, né? Contou ali que ele tinha realizado o sonho do filho dele, que era tomar um sorvete na Itália. Se conecta muito com o povo brasileiro, né? Mas ao mesmo tempo se conecta, né? A gente vê essa conexão com relação a querer chegar lá, a querer ter esse sucesso que ele tem e essa ostentação até, né, de conseguir fazer esse tipo de coisa, e o eleitor dele gosta, né? Então, em primeiro lugar, isso, quer dizer, funciona para ele, o que faz a gente rasgar todos os livros de marketing político, não é? Porque você não imaginaria. Mas a gente já vem rasgando os livros de marketing político há algum tempo, né? Esses fenômenos existem no mundo inteiro, como o Marçal. Eu não diria que é rasgar 100%, porque, por exemplo, ele não conseguiu ir a um segundo turno, né? Então, é uma campanha que teve muito sucesso, mas não chegou lá, né? Então, ainda o marketing tradicional e a política tradicional tem o seu espaço, mas o que eu entendo é que o Guilherme Boulos, ele aprendeu com esse fenômeno Marçal e aplicou isso no segundo turno, por mais que isso seja muito surpreendente, né? Porque se você fosse imaginar candidatos de campos tão diferentes ou de estilos tão diferentes como é Guilherme Boulos pela sua trajetória e Pablo Marçal também por sua trajetória, você não pensaria nisso, mas o Boulos foi rápido em entender o recado das urnas, eu diria, né? Então ele entendeu várias coisas, né? A primeira coisa que ele entendeu e que a esquerda ainda não entende, né? E a gente já falou sobre isso aqui, mas é importante reforçar, é essa questão do empreendedorismo, ou seja lá como a gente chame, esse emprego autônomo. O emprego de carteira assinada não existe mais e tende a existir menos ainda. E a esquerda ainda não entendeu isso, né? E o Marçal
já entendeu, assim como o seu eleitorado e boa parte da população, né? Então, essa foi a primeira coisa que o Guilherme Boulos entendeu, e ele já começou a falar com esse público, né? Com esse eleitor, né? Fazendo promessas ali com relação a impostos, com relação a apoio a esse tipo de trabalho Retirar autônomo. o rodízio dos Uber. Exatamente. Então, ele endereçou esses assuntos muito rapidamente, e acho que isso foi admirável. Não é? Porque ele teve que sair ali de uma zona de conforto de crenças, eu imagino, né? Com relação a esses temas, porque não eram temas que ele tratava antes, mas ele aprendeu, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele aprendeu também sobre o ritmo atual, né? Que não é só de campanha eleitoral, é de tudo. O ritmo hoje de comunicação das marcas, de todo mundo, é muito rápido. As pessoas têm pouca atenção, né? E prestam pouca atenção, especialmente na política. Então, o que o Marçal mostrou no primeiro turno, a gente goste ou não, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, foi conseguir pegar a atenção das pessoas criando fatos o tempo inteiro, porque é o tempo inteiro, não adianta você criar, né? Anteriormente você criava um fato aqui, outro fato ali, alguma coisa. Não, o Boulos compreendeu pelo resultado do Marçal de que você precisa dar um ritmo. Então, ele começou já no segundo turno, a gente lembra, com a chuva, ele aproveitou a oportunidade imediatamente, né? Assim, a chuva estava acontecendo, ele já, né, pautou esse assunto, foi para a rua, né? Então a gente já viu ali um Boulos diferente no início do segundo turno, e ele foi continuando isso. Então ele continuou com essa caravana. Eu achei super boa ideia de ficar visitando os bairros de verdade, assim, vivendo nos bairros, né? Claro que teve o meme de que ele estava invadindo a casa das pessoas, porque ele foi dormir na casa dos eleitores, mas não acredito que prejudicou. E, por fim, aceitar, né? Aí vou chegar na sabatina do Marçal, por fim, né? Surpreendeu todo mundo ao aceitar, porque ele seria, eu diria, o último a aceitar. Não sei se o último talvez fosse o da Atena, né? Mas, enfim, tá ali, né? Porque teve a história do atestado, que foi muito grave no final do primeiro turno, como a gente lembra. E eu acho que essa sabatina acabou sendo positiva para o Boulos. Ele foi muito criticado por aceitar, até porque as pessoas olham e falam, nossa, mas vale tudo então, né? Sim. O cara fez o que fez com ele a campanha inteira, e ele vai lá conversar com o cara, é desespero. A campanha do Nunes falou muito de desespero. É desespero, né, gente? Ele está muito atrás, né? Então, se a gente quiser, pode chamar sim de desespero, pode chamar sim de, cara, eu tô topando qualquer coisa. Agora, de outro lado, mostrou uma combatitividade, né? Quer dizer, tudo isso que eu estou falando, então mostra que ele é um candidato que está combativo, e isso é importante para o público interno, né? Porque quando uma campanha fica com uma diferença tão grande como a que ele está, o grande risco que ela acontece é de jogar a toalha, sim, né, gente? Tipo, as pessoas começam a desistir, a falar, bom, já perdeu, não vou fazer mais nada. Então, o líder, ele tem que ter essa postura, e acho que ele está conseguindo ter essa postura. Sobre, assim, a própria sabatina, eu acho que a grande qualidade dela para o Boulos é, assim, eu vi ali um libelo ao voto nulo e à abstenção, né? O que a gente conclui dessa sabatina é que os dois não votariam uns nos outros, né? Então, os dois, na verdade, pregaram ali o voto nulo ou a abstenção. Vamos conversar sobre isso politicamente, a gente pode ficar aqui muito tempo falando, enfim, do que isso significa, mas vamos falar disso eleitoralmente. Me parece uma boa coisa para o Boulos, porque sim, todo voto que ele tira do Nunes é importante para ele, quer dizer, ele vai tirando votos do Nunes e, eventualmente, pegando um voto ali, outro aqui para ele. Então, acho que não foi negativo para o Boulos essa sabatina. Foi super positivo para o Marçal, evidentemente, né? Porque ele volta, ele vira assunto de novo, ele estava desaparecido. Assim, de novo, no meu manual político, um candidato, um líder político que não vem votar, né? Que vai ficar em Roma
e não vem votar é uma coisa inconcebível, mas enfim, estamos nesse novo tempo de outras, né, de comportamentos aí disruptivos, vamos chamar assim, na política, né? Em todo caso, e acho que o eleitor dele aparentemente perdoa esse tipo de coisa, né? Eu fiquei impressionada, obviamente, com a audiência da live, né? Quer dizer, tinham ali só no canal de YouTube, tinham 500 mil pessoas, fora todo mundo que transmitiu, e o Boulos imediatamente começou a fazer os cortes e colocar na rede social dele, né? Então eles estão combativos ali. Isso quer dizer que vai dar certo? Não me parece, né? Vocês sabem que eu não costumo adiantar resultados, porque a eleição é no dia da campanha, mas tem uma questão de tempo. Né, quando você está tantos pontos atrás, tem uma questão de que você, né, vamos lembrar aqui da campanha do Bolsonaro até, né, o Bolsonaro veio vindo quando ele resolveu tomar todas aquelas atitudes com relação ao recurso lá emergencial, né, o Bolsa Família emergencial, enfim, tudo que foi feito pelo governo para melhorar a imagem dele, para atrair o eleitor, foi tarde. Então ele foi crescendo, mas ele não cresceu no ritmo suficiente para ganhar a eleição, né? E a gente tem muitas histórias como essas, uma delas é a do Macri na Argentina, aconteceu a mesma coisa, enfim. É muito difícil você virar uma eleição quando você tem uma distância tão grande. Agora que a boca do jacaré, aos pouquinhos, ela vai se fechando, né? A boca do jacaré que a gente fala essa distância, né? Ela vai se aproximando. O que eu acho que foi fundamental dessa live hoje, que é o que a gente vai ter que prestar atenção nessa eleição no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo eu não tenho, né? Eu posso apostar isso, não sou de apostar, mas posso apostar de alguma forma, é que vai ser campeão em abstenção. Nulos e brancos, né? Então, se vocês me perguntarem quem vai ganhar o segundo turno, abstenção. Eu posso já, aí sim eu posso apostar, se quiser apostar alguma coisa, abstenção, nulo. Então, e foi em linha com o que aconteceu hoje nessa live. Sim. Agora, de outro lado, a estratégia do Ricardo Nunes no segundo turno também foi corretíssima, não é? Acho que seria bom para o Boulos se o Ricardo Nunes estivesse errando. O Ricardo Nunes não errou. Ele também se fez presente com as tempestades, chuvas, ventos e apagão. Ele foi para a rua, né? Tanto é que ele não caiu, quer dizer, não, né? Caiu um pouquinho ali na margem de erro, mas não tem. A rejeição dele não subiu. Não é? Então ele conseguiu se manter ali, ele conseguiu que não se criasse nenhum fato novo na eleição, mesmo as denúncias do Boulos não acabaram não sendo fato novo, né? Então não mexeu com muita coisa, né? Ele foi crítico a Enel, e quando a gente vê as pesquisas públicas mostram que o eleitor culpa a Enel, quer dizer, a culpa é da Enel, e ele foi muito crítico, ele e o governador Tarcísio. Ele fez uma administração ali do Bolsonaro, né? Quer dizer, ele teve um evento, mas não foi muito, o Bolsonaro não apareceu, né? Ele não criou marola, o Nunes, né? Nesse segundo turno. Então, para quem está ganhando, é isso que você tem que fazer. Quanto menos campanha tiver, quanto menos eventos tiver, melhor é. Ele faltou debates, ele administrou, né? Que é o que estrategicamente um candidato tem que fazer. Então, acho que os dois foram bem, vou usar uma palavra aqui, profissionais, né, nesse segundo turno, e que não teve exatamente a presença do Marçal, que tumultuou totalmente o primeiro turno, né? Então ali eu acho que você não conseguia nem ver a estratégia de ninguém, né? Sim. Esse ponto, Clara e eu conversamos com as campanhas nessa semana para entender o planejamento, entender como toda essa estratégia poderia atingir um efeito ou não. A campanha do Boulos nas pesquisas internas apontou um crescimento. Desde sábado teve o debate da Record, né? Eles acreditam que ele foi bem ali, e ali também ele começou essa estratégia de carta ao povo paulistano, visitar a casa das pessoas. Então eles veem o Boulos numa crescente, e até como você colocou também, Sila, quando você estava falando do Boulos, essa estratégia de ser combativo também animou para esses aliados que a gente conversou, animou a base, né? Animou, até existiu durante a campanha, assim, desde o ano passado, conversas que uma ala do PT não estava tão engajada na campanha do Boulos, né? Esses aliados que eu conversei, eles falam que isso é mais
por conta do ano passado, das disputas do PT querer ter um candidato, isso já estava mais pacificado, mas eles concordaram que teve um engajamento maior nessa última semana. Essa avaliação da campanha também é que você falou que é difícil essa virada no fim, mas eles citaram alguns resultados surpreendentes, né? Eles citaram Zema, citaram Witzel em 2018 também, que as pesquisas não davam. Então, essa posição das campanhas também de mostrar que não jogou a toalha também é positivo para essa narrativa, né, de cada um. Super positivo, e até porque uma campanha não pode, né, eu costumo dizer, não é todo, né, a campanha é que nem vestibular, sei lá, não é todo mundo que entra, né? Você tem X vagas e muito mais candidatos do que vaga. A eleição é a mesma coisa, não é todo mundo que ganha, só um vai ganhar. O que é importante em eleição é você sair melhor do que você entrou, né? Então, eu acho que no caso do Boulos, essa última fase está o credenciando melhor para, se caso ele não vença, para o futuro, quer dizer, não pode ser, né? Agora, de outro lado, é importante dizer também que a campanha do Nunes, ela não é uma campanha de já ganhou, né? Então, eles também estão mobilizados, eles também estão fazendo tudo, né? A própria questão com a Enel é né? É uma demonstração disso. Eles não estão, né? Quando eu falo que ele estava administrando, não quer dizer que ele ficou parado, quer dizer só que ele não criou marola. Mas eles estão trabalhando muito também. Então, evidentemente que é uma campanha muito disputada, uma eleição, né, no maior orçamento do país, na maior cidade do país, sem dúvida nenhuma, é uma eleição muito disputada. Agora, o risco da campanha do Nunes, né, é abstenção, exatamente. Né? E por que o risco do Nunes é abstenção? Porque ainda a gente vê ali uma distribuição melhor entre os públicos, né, entre os eleitores, mas o Nunes ainda tem mais baixa renda, né? E é maior a abstenção na baixa renda. Também é maior a abstenção nos mais velhos, né? Nos mais idosos. Não são mais velhos, mais idosos. E também é o eleitorado do Nunes, né? Então, ele tem 2 focos ali de abstenção que podem ser preocupantes para ele. De novo, não imagino que a ponto de comprometer o resultado nesse momento, pelo que a gente está vendo na pesquisa hoje, né, gente? É sempre importante dizer o que a gente está vendo na pesquisa hoje, há 2 dias da eleição. Quem vai decidir a eleição é o eleitor quando for lá e apertar o número. Mas acho que o Boulos também fez um trabalho bastante grande com relação ao número dele. Ele perdeu muita coisa no primeiro turno, porque 50 mil votos de pessoas que votaram no 13, que é o número do PT, e não acho que eram pessoas que estavam querendo anular o voto, e sim que, não é? Talvez não soubessem votar, a gente não fez pesquisa a respeito disso. Agora, o que a gente vai ter no final de semana, que eu acho que vai ser interessante, é que alguns institutos de pesquisas públicas, vão divulgar pesquisas com os chamados likely voters, né, que é uma metodologia que se usa muito, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, portanto, você tem que fazer a pesquisa de acordo se a pessoa vai ou não votar. Né? E você também aplica ali dados da primeira eleição. Tanto é que o Boulos discutiu, inclusive, com o Instituto, agora no segundo turno, por conta desse tipo de metodologia, né? Dizendo que não estava claro como é que ele tinha feito a ponderação dos eleitores do Marçal para o resultado que estava sendo divulgado. Né? Agora, tudo isso são técnicas de pesquisa. Para quê? Para os institutos de pesquisa poderem apurar da melhor forma o que acontece com o eleitorado nesse momento. O que o Instituto de Pesquisa quer é saber de fato o que acontece, não inventar um número ou, né, trabalhar em alguma tese estapafúrdia. Tanto é que o Boulos perdeu, né, o juiz nem considerou a questão. Mas vai ter agora no final de semana isso. Né? Então, são pesquisas que procuram entender já os votos válidos. Foi feito isso também no primeiro turno. Agora, a gente só sabe qual é a abstenção quando a abstenção acontece, né, gente? Então,
Agora não é uma, né, por exemplo, né, falando de abstenção. Em geral, a abstenção aumenta ali acontece até 2 pontos entre o primeiro turno para o segundo turno. Por quê? Porque não tem a eleição de vereadores, dos candidatos proporcionais que levam muita gente, literalmente levam as pessoas para irem votar. Então, do primeiro para o segundo turno, a exceção foi a última campanha de 22, quando teve mais presença no segundo turno Lula e Bolsonaro do que no primeiro. Mas por quê? Porque ali era uma campanha muito disputada e era uma batalha de rejeição, né? Um votava para o outro não ganhar, né? Os dois tinham rejeição no final das contas e as pessoas foram votar para garantir que o outro não ganhasse, né? Então isso levou as pessoas a irem. Não é o que acontece nessa eleição de São Paulo, porque o eleitor... Primeiro que o Nunes não tem uma grande rejeição, ele conseguiu administrar super bem a rejeição dele ao longo da campanha dele, não tem aumentar num nível razoável, né? E é normal que aumente no segundo turno, pelos motivos que eu falei. Então o eleitor dele pode estar mais ou menos tranquilo com o que está acontecendo, até porque tem essa diferença, né? Então, eu acho que isso vai ser um problema. A questão da abstenção vai ser um problema, mas a gente está falando aí de um resultado que ainda está muito confortável, né? De novo. Você comentou da abstenção, Sila, e eu tenho uma dúvida se isso tem a ver também com mudanças históricas, porque eu me lembro, há décadas, o PT tinha uma militância muito aguerrida que fazia campanhas de virar-voto. Será que hoje, por o eleitor, de alguma forma, se você percebe isso, né? Ele caminhar mais para a direita também deixa no final quem vai se preocupar mais em comparecer às urnas é esse perfil que tende a ir mais para o Nunes, que se coloca como um candidato do centro da direita, ou nada a ver, porque ao mesmo tempo a campanha do Nunes tem uma preocupação. O prefeito fez uma sabatina com a Globo News e a grande preocupação dele é não ter abstenção, mas vai ter chuva. A gente sabe que a chuva também é algo que vai afetar principalmente a população mais baixa, e então eu fico com essa dúvida se essa mudança histórica também reflete na abstenção, porque um outro dado que o Datafolha colocou é que 69% dos eleitores vão votar no Nunes porque não tem algo melhor. O Bolsonaro também tem um número alto, pouco mais de 40%, mas 69% é um grande número. Então, eu imagino que o Nunes acaba sendo mais prejudicado, talvez, Sila, com essa... Não, o Nunes é prejudicado por todas essas questões e, né, e o que você trouxe é a questão da desilusão com a política, né? Então, o eleitor que acha que votar não vai fazer diferença, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, com o eleitor do Marçal, né? Ele diz, não quero nenhum dos dois, e isso que essa sabatina trouxe hoje, não quero nenhum dos dois, estou desiludido, nem quero ir lá votar, sendo que hoje é muito fácil você justificar o voto, né? E mesmo se você não justificar por um acaso, a multa também é bastante... baixa no Brasil, né? E é fácil também você pagar a multa, né? Anteriormente, eu tive que justificar voto muitas vezes na minha vida, porque como eu fazia campanha, em geral, em cidades que não eram onde eu votava, eu tinha que ir, eu tinha que pegar um minuto do meu dia, que era um dia de trabalho muito forte na minha posição, eu tinha que pegar um minuto do meu dia e ir ao local de votação, e preencher um papel, e levar minha carteira, meu título de eleitor, eu tinha que lembrar de estar com ele, enfim, era um processo, né? Hoje você entra num aplicativo na internet e você justifica e é super fácil, né? Então, tem esse ponto. Agora, voltando à sua pergunta, os níveis de abstenção, eles são mais relacionados, né? Tem uma correlação com classe social, escolaridade e idade. Tem uma correlação com gênero também, né? Os homens costumam votar mais, comparecer mais do que as mulheres, mas politicamente a gente não vê exatamente essa correlação que você falou, né? De mobilização. Tanto é que o PT sempre foi o mais prejudicado pelas abstenções, por conta, né, desse público de classe mais baixa, classe D e E, não comparecer. Então, sempre o PT, né, já tivemos muitas histórias do PT achar que vai ganhar no primeiro turno, achar que levou e não levar por conta da abstenção, porque
como eu falo desde o começo, o eleitor tem que ir lá e votar. Não adianta ele só querer votar ou dizer que vai votar, né? Então, em campanhas muito apertadas, isso faz muita diferença. De novo, não é o caso de São Paulo, né? E as pesquisas têm sido muito coerentes, eu diria, né? A gente está tendo uma oferta grande de pesquisa nessa campanha municipal e com muita pouca diferença, e a gente ainda tem aqui na Exame nosso agregador, Sim, né? Que tem sido, né? E o agregador foi muito preciso do quadro que a gente tinha no primeiro turno, né? E o agregador mostra aí essa boca do jacaré grandona em favor do Nunes há 2 dias da eleição. Eu vou até pedir a Clara fazer uma outra pergunta, mas eu vou pedir para a produção mostrar. O Nunes, ele nessa última na versão anterior do agregador, o Nunes estava com 53%. Na versão atualizada com as últimas pesquisas dessa semana, ele está com 50%, e o Boulos ele manteve com 35%, ele ficava vezes com 33, 35, 36, e agora ele está com 35%. Então, só para ilustrar essa boca do jacaré que a Sila falava. Mas ainda é uma bocona. Exatamente. E Sila, como é que, assim, se confirmado esse cenário, né? Ao que você atribui esse desempenho do Nunes e uma eventual não eleição do Boulos? Seria a rejeição que tirou ele do páreo? E no caso do Nunes, é a máquina? Porque me chama a atenção que o primeiro turno em São Paulo havia uma certa paixão, havia um acompanhamento. E agora no segundo turno a gente vê algo muito mais morno, esse dado de que só 30% está certo, assim, votando por convicção. Então, como que você faz um balanço dessa eleição de São Paulo e dos eventuais, do eventual ganhador e do derrotado? Olha, é uma eleição assim, que ela tem um lado de trazer muitos personagens novos, né? A gente viveu muitas eleições em São Paulo com figuras conhecidas. Claro que teve um outsider ali, outro aqui, mas, enfim, até a idade dos candidatos baixou, né? Uhum. Então, você vê aqui uma espécie de uma renovação, né? Mas que não está estimulando o eleitor, né? Não chega a estimular. Agora, respondendo à tua pergunta, sem dúvida nenhuma, a rejeição do Boulos é um impeditivo dele desde o início, e ela se manteve ao longo da campanha. É muito difícil você baixar a rejeição ao longo da campanha. Em geral, o que você faz é aumentar a rejeição, e ele já saiu de um patamar muito alto. Ele tem um patamar de rejeição pessoal e um patamar de rejeição do PT, né? Tem um pensamento antipetista importante na cidade, que sempre ocorreu. Veja, a polarização sempre ocorreu entre o campo azul e o campo vermelho. Não é uma novidade, ela não ocorre só desde 2018, né? Então, mas é um fenômeno que existe, né? Então, acho que ele sofreu dessas duas questões, mas a gente está de novo no nosso primeiro programa dessa série, né, gente? A gente está de novo numa campanha em que você tem um candidato que não emociona, porque nem foi eleito, né, como a figura principal na outra eleição. Ele assumiu o cargo pelo falecimento do então prefeito Bruno Covas. Também é uma figura que é muito importante, que foi muito importante como vereador numa zona muito específica da cidade, que é a Zona Sul, quer dizer, mas que não era conhecido no resto, não tinha uma participação na vida da cidade. Com uma administração regular, né, uma administração que não tem grandes marcas, né? Se você perguntar o que o Ricardo Nunes fez, ele fez obras, né? E as obras são decorrentes de um caixa cheio, né? Então, quando você tem um prefeito com caixa cheio fazendo obra sem rejeição, ele fica meio que imbatível, né? A não ser que tivesse um candidato muito extraordinário do outro lado, como foi o caso do Marçal, né? Então, né, o Nunes e Marçal teria sido uma campanha eletrizante no segundo turno. Mas como foi Nunes e Boulos com essa situação e Nunes com essa outra situação, ficou uma campanha meio parada, né, no sentido do eleitor não se movimentar. E realmente, com relação ao Ricardo Nunes, eu acho que numa segunda gestão, né, se ele for eleito, eu, se fosse ele, me preocuparia aí em ter uma marca, enfim, em assumir uma outra posição do que ele teve aí no primeiro
na primeira gestão dele, em que ele, né, sofreu de tudo isso. Eu achei curioso hoje, nessa sabatina do Marçal, é que ele ignora a presença do Nunes como figura política no futuro, né? Sim. Ele fala da idade dele, da idade do Boulos, e fala, a gente vai disputar ainda muita eleição ali na frente, né? Então, 30 anos atormentando, ele falou. Ele percebe no Boulos uma liderança. O Boulos, enfim, chegou no segundo turno na última eleição de São Paulo, já foi candidato a presidente, enfim, ele é uma liderança conhecida e importante no cenário nacional, e de novo, gostando ou não, né? O Nunes não tem esse tamanho, né? Sim. Tanto é que ele, né, a presença do Tarcísio, sim, foi fundamental para a campanha dele, né? Como figura política mesmo, né? Como né, essa liderança mesmo acabou sendo a do Tarcísio. Exato. Né? Ele não tem estamina, né? E para a gente passar para outras capitais também, que estão até com disputas mais acirradas, mas antes eu queria fazer uma última pergunta. Uma das pesquisas públicas que a gente teve essa semana foi da Quest, né? E a Quest, ela fez uma pergunta para o eleitor sobre o candidato 1, candidato 2, né, Nunes, Boulos, e se a pessoa ia votar, né? Então, alguns institutos de pesquisas botam indeciso, não sabe, mas a pergunta não vai votar fez em comparação numa estimulada mesmo. Fez esse percentual ser alto, né? Então, tanto na semana anterior quanto nessa, na Quest, o não vai votar ficou com 19%, e o Nunes não está com 50%, ele está com 45%, e o Boulos está ali também com 35, 36%, por aí. Então, a diferença deles é menor, e esse número de 19%, ele chama atenção, porque conversando com a campanha do Boulos, eles falaram que nas pesquisas internas eles veem 20% de indecisos ainda, né? E eles acreditam que nessa reta final, eles talvez com o debate da Globo que a gente vai ter hoje à noite, né? Eles acreditam que eles consigam conquistar isso. Olhando para o histórico, Cila, você acha que você já falou que é difícil, mas com esses dados, assim, é possível uma virada dessa? Olha, possível sempre mas que é raro, né, gente? É muito raro, né? A gente está aqui contando moedinha no cofrinho, né? Para comprar a passagem. Então, é muito raro, né? A gente vê viradas, né? Acho que a gente vai ver algumas viradas até, né? A gente vai falar agora de outras capitais em campanhas que estão muito disputadas. Né? Essa campanha, até pelo dado que a Clara trouxe, é exatamente isso. O eleitor está votando, porque eu tenho que votar, eu tenho que escolher, eu não gostei de nenhum, mas eu vou ter que escolher. Que é diferente do que está acontecendo em muitas outras capitais, que o eleitor está lá animadíssimo pelo seu candidato. Né? Então, a gente não está vivendo um momento geral de desilusão. Né? A campanha que foi diferente esse ano foi a campanha de São Paulo. As outras campanhas, o que mudaram foram os atores e os partidos, né? Porque você tem muito direita contra direita, né? Você tem centrão contra direita mais raiz, né? Mas o estilo de campanha, enfim, o que o eleitor, como o eleitor está se portando, não tem uma grande mudança, exceto São Paulo, que tem essa circunstância, né? Uma campanha atípica também aqui em São Paulo, porque a campanha de São Paulo, em geral, ela tem bastante paixão, né? Ela é disputada e tudo isso, né? Essa campanha foi meio diferentona. E falando em diferentona, assim, você comentou desse eleitor que está ansioso para votar. Fortaleza é um caso em que as pesquisas até hoje estão dando um empate técnico entre o André Fernandes, que é o candidato do PL, e o Evandro Leitão, que é o candidato do PT. E me chama, assim, a gente tem duas siglas aí que são de duas lideranças nacionais, e a gente tem uma candidatura, o André Fernandes, inclusive, desbancou a candidatura da direita que vinha já participando em 2020, Capitão em 2022, Wagner. O Capitão Wagner do União Brasil, e me chama a atenção, Cila, a gente até já comentou isso num podcast, a linguagem do Fernandes, muito parecida com a que o Pablo Marçal adotou, né? Ele tem 26 anos, trouxe lá os vídeos, as dancinhas dele no TikTok, e de outro lado a gente tem o Leitão, que representa muito um político tradicional, ele é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará,
Essa semana eu conversei com uma pesquisadora e ela falou que teve o desafio do Leitão um pouco se apresentar como um candidato da mudança numa cidade que estava nos últimos 12 anos sendo governada pelo PDT. E do lado do André Fernandes é enfrentar a questão do histórico dele. Ele é um candidato cercado de polêmicas, teve falas muito problemáticas sobre mulheres e feminicídios, e é um assunto que toca muito a população. Mas eu queria... me chama a atenção nesse cenário de Fortaleza, Sila, a questão do PDT e do PT. Isso. Uhum. E eu queria te perguntar se talvez é isso que está impulsionando o bolsonarismo em Fortaleza. É central isso. A gente até fez pesquisa do IDEA, né? Essa semana vocês divulgaram e mostra esse empate. Né? Né? É uma campanha muito equilibrada ali, mas é exatamente sobre isso, claro. É uma hegemonia, né, de partidos de esquerda, especialmente do PDT, dos irmãos Gomes, que hoje estão cada um de um lado nessa disputa, né? E essa hegemonia se quebrando exatamente nessa eleição. Então, você tem uma crise de um lado e uma aparição de um candidato novo do outro. Né? Então, acho que isso explica muito a esquerda se esfacelou ali, na verdade, né, em termos de apoios e de crises e de todas essas questões. E o candidato, o André Fernandes, ele vem aí dessa safra, que a gente chama de bolsonarista, mas essa safra pós impeachment da presidente Dilma, né? Todos esses youtubers, influencers, tiktokers que surgiram aí como fenômenos, né? Então ele é um desses fenômenos para o bem e para o mal, né? Porque como você disse, durante essa trajetória dele, ele falou muita bobagem, né? Que ele tenta hoje se arrepender. Ele saiu essa declaração dele a respeito de feminicídio, que é muito grave, né? Agora na reta final, então isso é uma coisa que incomoda bastante, e é isso que segura também o Evandro, né? Porque se não tivesse tanta confusão do lado do candidato do PL, porque ali o que o candidato do PL estava tentando fazer, né, o André, é esconder um pouco o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem muita rejeição. A gente está falando de Nordeste, né? A gente está falando de um estado que vota né, tradicionalmente ali na esquerda. Mas não fosse todas essas questões, ele estava com uma campanha razoavelmente tranquila no sentido de ser esse fenômeno outsider e tudo isso, né? Agora é uma campanha que realmente ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos saber domingo na nossa transmissão. Vamos acompanhar a Fortaleza ali. A gente fez campanha no IDEA, a gente fez pesquisa no IDEA, a eleição toda em Fortaleza, então eu estou acompanhando muito de perto, muito interessada em saber ali o que vai acontecer, né? E é uma das capitais onde o prefeito não conseguiu ir para o segundo turno, né? Sim. Então... E Fortaleza tem um detalhe que, caso o Evandro Leitão ele vença, né, a eleição, vai ser uma das capitais que podemos ter viradas, né? E o PT vai ter uma grande capital. Passando para uma outra capital, Curitiba, que a gente tem um cenário onde o vice-prefeito, atual vice-prefeito Pimentel, ele disputa com a jornalista Cristina Gaemel, que ela ascendeu, né? A gente até falou isso na nossa apuração. Ela teve uma ascensão nas últimas semanas, muito por um aceno do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nesse segundo turno ela continuou fazendo esses acenos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi até... Existia apurações falando que ele queria ir fazer atos de campanha com ela, ele acabou não indo por uma questão de pressão do próprio PL, porque está na chapa do Pimentel, né? E ela fez uma campanha com o Bolsonaro, um papelão com a figura do Bolsonaro, né? Se colocando como essa candidata do bolsonarismo, enquanto o Pimentel continuou reforçando os feitos da gestão que ele faz parte, né? Então, como você vê, as pesquisas
mostram o Pimentel um pouquinho à frente, mas algumas ainda mostram um empate técnico entre os dois. Então, o que a gente pode esperar dessa corrida em Curitiba, Sila? Quer dizer que o papelão do Bolsonaro se materializou, é isso, porque ele fez um papelão nessa campanha, né? Porque o candidato, o Paulo Martins, foi uma pessoa super importante no bolsonarismo, né? Que é o vice do Eduardo Pimentel, é do partido, do PL, e ele, no final do segundo turno, foi lá e apoiou a outra candidata. Quer dizer, foi um papelão mesmo, né? Vamos falar assim. Agora ela fez um Bolsonaro de papelão, né? Como se fosse um boneco, assim, para levar, porque acabou que o Valdemar da Costa, enfim, o partido do seu Bolsonaro, que ele não podia ir num comício, né, de uma candidata. Agora todo mundo quer meter a colher nisso, né? Hoje o próprio Pablo Marçal anunciou que vai fazer uma live com ela, né? Então ela é uma candidata que atrai muito, né? Ela é uma novidade de alguma forma, porque ela era uma jornalista, né? Então ela nunca se candidatou, porque os outros todos que são novos do bolsonarismo, vamos chamar assim isso, eles já estão na vida política. A Cristina não, ela está entrando na vida política agora. Ela até então era uma jornalista. Então eles estão muito entusiasmados com esse fenômeno, e ela é uma candidata de fato, assim, negacionista, né, em todos os aspectos. Ela tem convicção de que a eleição de 2022 foi roubada, né? Ela tem declarações muito firmes nesse sentido. Agora, ela cometeu um erro importante nesse segundo turno em Curitiba. Curitiba é uma cidade em que as pessoas discutem muito as questões da cidade, quase como se todo mundo entendesse de urbanismo, porque né, foi uma capital que foi muito planejada, enfim, que teve muitas mudanças urbanísticas e cujo transporte coletivo ele é modelo até hoje. Então as pessoas entendem a respeito do transporte coletivo. Foi a primeira cidade a implantar o bilhete único, que depois a Marta inclusive implantou aqui em São Paulo. Então. E aí ela resolveu falar que ia cobrar o bilhete de ônibus por quilômetro rodado. E isso acho que deve ter atrapalhado, pode ser que atrapalhe bastante o resultado dela, porque virou um assunto, como assim a passagem de ônibus então vai ficar mais cara, porque era uma conquista, né, da cidade você ter o bilhete único, e aí ela resolveu falar em quilômetro rodado. Então isso eu acho que foi um erro, ela errou ali, de fato, né, conhecendo o eleitor de Curitiba, mas ainda assim é uma campanha equilibrada, né? Se a força da máquina vai ter importância lá, também acredito que sim. Né? Também acredito que sim, porque lá o candidato é apoiado pelo atual prefeito, pelo governador, tem uma aliança muito grande. Agora tomaram um baita susto, né? Acharam que com essa aliança toda estava ganho, né? Estão tomando um suadouro, e a gente também vai estar de olho nisso domingo aqui na nossa live. Vai ser bem interessante. Se ela for eleita, vai ser realmente surpreendente. Não só surpreendente, mas acho que passaremos 4 anos falando dela aqui, né? Sila, uma curiosidade, assim, olhando as disputas em aberto, os favoritos, chama atenção a diferença que as pessoas, acho que principalmente assim nas disputas em aberto, e aí pegando de novo Fortaleza, assim, o voto da mulher é muito diferente do voto do homem. A gente vê os homens de alta escolaridade, principalmente, muito mais com candidatos dito bolsonaristas, e as mulheres mais numa rejeição a essa força. O que explica essa diferença de gênero no voto, Sila, assim? Por que isso acontece? Isso se repete em muitas capitais, assim, as mulheres votam muito diferente dos homens. Isso é um fenômeno que já vem vindo, né? Ele não é específico dessa eleição, mas ele está se tornando mais aparente. Acho que todo mundo começou a prestar mais atenção nisso, mas quando a gente olha, por exemplo, o voto do Bolsonaro em 2018, era um voto masculino, de homens escolarizados, brancos, da região sul e sudeste. Ele era um voto bem específico, né? O voto raiz dele, né? Digamos assim. E as mulheres já votando, as mulheres costumam votar mais na esquerda, e isso tem se repetido e tornado mais claro,
que não é exatamente uma disputa esquerda-direita, é um pouco uma visão do Estado, né, a respeito do Estado. Então, as mulheres buscam ali na política soluções concretas que fazem parte do Estado, ou seja, eu preciso do posto de saúde, eu preciso da escola pública, eu preciso de segurança para eu poder andar na rua. Tudo isso é o Estado, enquanto que os homens estão indo para os candidatos Pablo Marçal, porque eu não vou mais ficar esperando o Estado resolver minha vida, eu tenho que ir lá dirigir meu Uber, eu quero empreender, eu vou aqui abrir um negócio. As mulheres também empreendem, evidentemente, né? Tem muita mulher empreendedora, mas no sentido do cuidado da sua família, ela entende que o Estado é muito importante, enquanto que o homem está um pouco entrando para isso, está mudando, né? Isso tem uma mudança, mas tem também o estilo de fazer política, e esse eu diria que é muito importante. Então, a partir do Me Too, daquele movimento que a gente vê essa mudança de gênero começando lá pelos Estados Unidos e acaba se enfim, se refletindo no resto do mundo também, a mulher percebe que ela que ela pode se manifestar, que ela não precisa votar junto com o homem, que ela pode ter outra opinião, e ela passa a rechaçar os candidatos que são muito masculinizados, agressivos e que as ameaçam, né? Então você... Agora, o que eu acho mais curioso, que eu acho que a gente vai estudar há muito tempo a respeito desta eleição, é que a direita elegeu muito mais mulheres do que a esquerda. Colocou mais mulheres competitivas e teve melhores resultados. Então, isso não significa que as mulheres na política são de esquerda, nem que as mulheres são de esquerda, né? Eu acho que é muito mais com relação a um estilo de candidatura que as mulheres rechaçam, porque as ameaça mesmo, né? Quando você tem o André Fernandes falando de feminicídio, isso ameaça uma mulher, literalmente, não é isso? Então, acho que é nesse sentido, né? Aqui em São Paulo, Boulos tem maior adesão das mulheres, mas não tem um gap tão importante quanto tinha, por exemplo, entre um Marçal e um Boulos, né? O Nunes consegue ali também abarcar mulheres, né? Mas nessas campanhas que são mais polarizadas, aí sim você vê uma diferença muito grande de mulheres, e aí tem uma questão de idade também, né? Mulheres mais novas também já se manifestando aí com relação, enfim, a esse estilo, aos seus direitos, a todas essas questões, né? E Sila, falando agora de uma outra cidade, Goiânia, que a gente tem uma disputa ali direita a direita e uma disputa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador Ronaldo Caiado, que já é um presidenciável, né? A gente tem o Fred Rodrigues, que é do PL, é candidato do Bolsonaro, e o Sandro Mabel é o candidato do atual governador do estado. O que essa disputa pode representar, né? Porque o Bolsonaro, historicamente, desde 2018, né, quando ele foi eleito, toda a liderança que foi surgindo da direita que tentava ascender, né? Vide Dória, que era um aliado e depois virou um inimigo político. Outros nomes também foram sendo diminuídos conforme tentavam avançar sem um aval do Bolsonaro, né? Então, quando a gente olha para essa disputa de Goiânia, eu sei que a gente está falando de uma cidade, né, de uma capital, mas pode ter algum desdobramento numa disputa presidencial de 2026? Bolsonaro está inelegível para 2026 até o momento, então a gente vai ter vários nomes. Então isso fortalece o Caiado de alguma forma, porque o candidato do Caiado, nas últimas pesquisas, está na frente, está bem à frente até mais confortável. No começo eles estavam mais empatados tecnicamente, mas nessa última semana o Mabel está mais à frente. Então, a inelegibilidade do Bolsonaro e a forma como ele tratou também a derrota dele, porque ele saiu de cena, né? Ele meio que abandonou ao viajar e tudo isso, ele teve lá os seus motivos, mas enfim, isso fez com que surgissem muitas outras opções na direita, não é? Mas isso é muito relacionado à própria inelegibilidade dele, porque a direita e o próprio eleitor vai se organizando e dizendo, bom, então, se não tiver Bolsonaro, vai ser quem? Então você tem nessa situação o próprio governador Ratinho, lá no Paraná, e isso explica
pouco por que o Bolsonaro quis, né, apoiar a candidata que é oposição ao próprio partido. Por falar em partido, gente, tem uma coisa muito curiosa em Curitiba, desculpa, que eu esqueci. O partido dela própria resolveu resolveu declarar que vai ser neutro. Neutralidade. Eu nunca vi o partido da própria pessoa declarar neutralidade. Então, que a pessoa está disputando. Não, são 30 partidos no Brasil e é esse caos, né, gente? É esse caos, é uma loucura isso. Mas enfim, uma loucura é ótimo, né? Mas enfim. Mas voltando para Goiás. Então você tem o Ratinho, que é esse caso, você tem o Tarcísio, que é um caso importantíssimo, né? E também Bolsonaro não veio apoiar o Nunes no primeiro turno, veio agora muito timidamente no segundo turno, e aí Tarcísio surge como a liderança e a opção. Mas desses todos, o único que já se declarou candidato foi o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é candidato a presidente, ele está no final já do segundo mandato dele, ele já tem uma certa idade, já está na vida política há muito tempo, e ele, portanto, é candidato, né? Então, ali sim é um embate entre os dois. Né? É um embate entre os dois, e o governador, como a gente fala aqui desde o começo, o governador tem mais força numa campanha municipal do que o presidente, né? Então é isso que está acontecendo, e além de tudo, lá eu costumo dizer que em campanha tem um movimento que chama Me Dê Motivo. E lá aconteceu o fenômeno não, né? O fato do tal do diploma falso do Fred Rodrigues, que eu acho que pode ser fatal para ele, porque isso tira a credibilidade do candidato em muitas camadas, né? Então, ele se apresentava ali como uma pessoa formada em direito e, enfim, em vários espaços, e aí foi revelado que ele não chegou a terminar o curso, e poderia até não ter problema ele não ter o curso caso ele não tivesse declarado, inclusive, para a Justiça Eleitoral, né, e tivesse ocupado um cargo que exigia o curso. Então, acho que isso tirou bastante a credibilidade dele. Então, aparentemente, vamos ver domingo, mas aparentemente o Ronaldo Caiado vai ganhar essa queda de braço pro Bolsonaro. E eu acho interessante a gente falar disso, porque no primeiro turno, acho que o fato que chamou a atenção foi que o PT perdeu, o presidente Lula perdeu, mas isso não significa que o Bolsonaro ganhou, né? E acho que talvez num segundo turno isso fique mais claro, né? Quem afinal ganhou, né? Que o PT perdeu e que o presidente Lula perdeu, já não temos muitas dúvidas, né? Eles têm ali algumas poucas opções ali, né? Tem Maceió, que acho que a gente vai... Natal, né? Que a gente vai... Aliás, Maceió não, Cuiabá, desculpa. Cuiabá e Natal ainda são possibilidades ali para o PT, mas enfim, né? Não fez prefeitos, não... Né, foi realmente uma derrota da esquerda em geral e do PT principalmente, que tem um presidente, né, do partido. Mas agora vamos ver quem é que ganhou mesmo, né? O segundo turno, aliás, o Bolsonaro vai para apuração em Goiás, ele vai passar em Goiânia, ele vai passar o dia lá. Então é uma briga dos dois e é uma briga aberta, que não acontece nos outros lugares. Não teve uma briga aberta do Bolsonaro com o Tarcísio, nem do Bolsonaro com o Ratinho, nem de nada disso. Lá é uma briga aberta desde o primeiro turno, né? Que é um pouco o estilo do Ronaldo Caiado. E essa briga deles, aliás, vem da pandemia, né? O Bolsonaro não perdoou o Ronaldo Caiado, que é médico, por ter tomado uma postura não negacionista durante a pandemia, e ele ficou muito ofendido com aquilo, né? E o Caiado apoiava, né, o Mandetta, que era o ministro da Saúde no início da pandemia, era uma indicação do Caiado, do estado dele. E o Mandetta acabou, como vocês lembram, demitido por ter uma postura não negacionista. Então, aquilo ali já criou uma fenda, né, entre eles, que vem se ampliando e que vai, né, redesenhando aí o que vai ser essa nova direita, né? E Sila, falando em nova direita, me chama a atenção a disputa de Manaus, que a gente tem o atual prefeito Davi Almeida do Avante contra o capitão Alberto Neto, que é do PL. E, salvo engano, no primeiro turno, eu me lembro do atual prefeito muito bem nas pesquisas, com chances até de ganhar. Mas no primeiro turno veio o imprevisto, aconteceu, que veio em segundo turno ele disputando com o Alberto Neto, e agora ele tá entre o
André fez esse levantamento, ele tá entre essas capitais que a disputa tá em aberto. O que acontece? em Olha, Manaus é sempre disputado, Manaus é sempre muito, né, o embate ali é feroz, né? Agora a campanha de Manaus me parece casos de família, né? Porque assim, o que dominou praticamente o primeiro turno foi o casamento da filha do prefeito, que teria sido um casamento baseado num influencer, não sei nem repetir qual é a história, mas enfim, né, e que gastou muito, que foi, aí todos os detalhes vazaram, com relação ao outro candidato também tem denúncias, então virou casos de família lá, né, virou uma novela em que a gente não sabe qual vai ser, também acompanharemos no domingo, mas ali me parece muito menos ideológico e mais, enfim, mais é uma campanha choquei, né? Né? Porque, enfim, não está se falando, pelo menos que chegue aqui, né? A gente tem uma dificuldade mesmo de acompanhar campanhas no norte, né? Eu já trabalhei fazendo campanha no norte do país, em especial em Manaus, no Amazonas. É longe, né? É difícil de acompanhar, de ter muita publicação a respeito e tudo isso, fica um pouco isolado mesmo, né? Mas é uma capital muito importante, né? E que veremos o que vai nos reservar, exatamente. E sendo que o Amazonas é interessante porque eu tenho dito, né, que o Amazonas é um estado pêndulo no Brasil, né? Porque o Brasil vota vermelho ou azul há várias eleições, né? Então a gente tem essa máxima, né, de que o Nordeste é PT, o Centro-Oeste é de direita, o Sul é de direita, no Sudoeste, Minas é muito pêndulo, né? E o Amazonas foi assim, né? O Amazonas deu a vitória para o Bolsonaro em 2018 e para o Lula em 2022. Então é um estado interessante de acompanhar, mesmo o que acontece na política de lá, porque não é o óbvio, nunca é o óbvio. E a gente já está indo para o nosso encerramento, mas antes eu queria comentar, você citou o PT, sobre as chances do PT, né? A gente falou sobre o Leitão em Fortaleza, que acho que dos cenários é o que está mais próximo ali do Fernandes. Em Cuiabá tem o Abílio e o Lúdio, né? O Abílio do PL e o Lúdio do PT. Cuiabá eu acho interessante. Desculpa, te interrompi já. É que Cuiabá eu acho super interessante, porque é um lugar super conservador, super de direita, né? O agro, e tem um candidato do PT muito competitivo ali, mas é um candidato do PT que renega todas as teses progressistas, né? Então ele já se declarou contra o aborto, ele já se declarou contra as drogas, ele se declara contra me fugiu a palavra, de gênero. Ideologia de gênero, obrigada. Sempre eu esqueço alguma palavra durante o podcast, eu tenho que pedir ajuda para os universitários. Ideologia de gênero, então é um PT bem diferentão, e enfim, se o PT ganhar lá, realmente esse sim vai ser uma surpresa e uma coisa muito interessante de observar aí. E além de Cuiabá, a gente tem a Natal, que tem o Paulinho Freire e a Natália Bonavides. A Natália Bonavides, ela é uma deputada federal. Foi em 2018, foi eleita mais jovem. Isso, ela é vista como uma liderança jovem dentro do PT. O Lula antes da queda, né? O presidente Lula, ele até não vai vir para São Paulo por conta da queda que ele teve no final de semana anterior. Ele fez um giro por essas capitais, ele foi para Cuiabá, foi para Fortaleza, veio para São Paulo, foi em Natal, e em Natal me chamou a atenção que ele falou que ele queria que a Natália fosse candidata há muito tempo, né? Que ele tá apostando, mas as pesquisas, ela nem tá na nossa lista aqui de acirradas, né? O Paulinho Freire, ele tá um pouco à frente. Mas lá foi a maior taxa de abstenção do primeiro turno, foi 25% de abstenção, que é um número muito grande, então ela tá lutando aí também com, né, os dois candidatos estão aí preocupados com a abstenção, e lá é interessante porque a governadora é do PT, né? É uma governadora mulher do PT, mas tem um outro personagem que eu acho que a gente tem que conversar bastante sobre ele, que é o João Campos. Sim. Foi essa semana. Eleito com mais de 70% lá dos votos no Recife, né? Uma vitória avassaladora. E ele está fazendo o papel da esquerda ele está na Paraíba. Foi em Fortaleza. Foi em Fortaleza, está na Paraíba, vai para Natal. Então ele está sendo
uma figura não veio aqui apoiar o Boulos, ou seja, ele está se tornando uma liderança regional no Nordeste. Me parece que ele está fazendo um caminho bastante estratégico, né, de primeiro ser uma liderança regional do Nordeste para despontar nacionalmente, e está fazendo esse papel com afinco lá, né? Então é bastante interessante de olhar essa trajetória aí do João Campos, e ele tem sido recebido como uma grande liderança por todas as campanhas, né? Ele foi agora a Campina Grande, na Paraíba. Eu vi um filme dele falando de João Pessoa, dizendo não existem duas capitais que são tão próximas quanto Recife e João Pessoa. Enfim, ele está bastante envolvido engajado nessas campanhas. Então, Posso fazer isso? Claro. Porque, Cida, a gente falou muito no podcast dessa nova direita, né? Que vem desse embate Bolsonaro inelegível, governadores de direita se colocando. Mas agora que você trouxe o João Campos, me vem na cabeça se há uma nova esquerda. A gente conversou com o Carlos Siqueira, presidente do PSB, no primeiro turno. E eu comentei com ele se essa postura mais Tabata e João Campos, que não são dentro do campo centro-esquerda, esquerda, eles não vão tratar de temas como o Boulos é muito mais associado. A Tabata e o João Campos não vão ser colocados no mesmo lugar que o Boulos, por exemplo. Será que, então, para a esquerda se adaptar ao que os eleitores parecem querer, o caminho é ser uma figura mais moderada, como o João... Ele discordou de mim, falou que essa análise de eu colocar o João Campos e a Tabata como moderados era muito enviesada pelas críticas do PT ao PSB. Mas será que estaria aí? Até o próprio crescimento do PSB ali em Recife foi muito bem, né? No Nordeste, assim. Conseguiu mais cidades, né, do que o PT. E até acrescentando a pergunta, porque eu fiz essa costura entre as duas capitais que o PT também está, o que a gente estava conversando muito era sobre a nova esquerda que está saindo dessa eleição, a nova direita, a continuidade da direita, e que esquerda que ficou, né? A gente falou do Boulos tendo essa postura, olhando para esse eleitorado. A minha dúvida é se essa postura, supondo, olhando para o cenário de hoje, né? Boulos derrotado, será que ele vai tentar trazer esse discurso continuamente até 2026, pensando nas outras eleições? Será que isso vai se espalhar para outras figuras dentro da esquerda? Como que você vê esse cenário, Sila? Eu vejo como na direita uma renovação por idade mesmo, né? Quer dizer, os velhos políticos saindo de cena, né? Não no Congresso Nacional, mas no Executivo, né? E esses jovens acontecendo e aparecendo, né? Então, você tinha na esquerda grandes lideranças, que era Ciro Gomes, pelo PDT, e você tem o Lula, né? Que é o PT, né? Então, o que acontece com o PT pós-Lula, né? Não está na hora ainda de falar no pós-Lula, mas brevemente se falará, né? Até por uma questão de idade, né? Ele vai fazer 80 anos, então, né, tem um limite para a pessoa continuar na vida pública, né? Então, acho que essa discussão ela não está na hora de fazer na esquerda, mas ela começa a acontecer pelos fatos, né? Você tem hoje, né, a Fátima Bezerra é uma governadora do PT que não fez tantos prefeitos, mas você tem ali governadores como Ceará, Piauí, né, um governador importante do PT no Piauí, fez um número expressivo de prefeitos ali no Nordeste, né? Então, Ceará é importante que faça, né, de novo o candidato, mas enfim, acho que essas novas lideranças elas vão ali se estabelecendo, mas eu acho que é menos pelo estilo e mais pelo espaço que vai sendo ocupado, né? O estilo a gente ainda não sabe. Queria agradecer a Clara mais uma vez, queria agradecer a Sila
Estaremos aqui no domingo, né, Sila? Estaremos aqui com todas essas emoções e mais algumas. E mais algumas, né? Então, eu vou até citar algumas aqui, se você quiser me ajudar, claro. Não, vai ter repercussão do debate da Globo, chuva, e não é só em São Paulo, né, Sila? Exato. Existe uma preocupação do TSE com as chuvas no Rio Grande do Sul, existe uma previsão de uma passada de um ciclone extratropical por lá, então existe toda essa preocupação. Então acho que a capital que a gente não citou foi Palmas, que também mostra numa disputa apertada. E de direita. Dois candidatos de direita. Em Belo Horizonte, o atual prefeito, Fuad Noman, ele parece mais favorito do que o Bruno Egger. Mas também tem que se cuidar com a abstenção. Exato, né? E aí vai ser uma virada, e onde também, a gente citou Goiânia também, se confirmar essa vitória do Sandro Mabel, também vai ser uma virada. E a gente tem outras capitais, Porto Alegre com Sebastião Melo favorito, Belém com o Igor, candidato do Clã Barbário, favorito também. E tem Aracaju, que a Emília Correia também caminha para ser eleita a primeira. Ela é candidata do PL até, e ela vai ser a primeira prefeita de Aracaju se for eleita, né? A primeira mulher eleita prefeita de Aracaju. Então, tem 15 capitais, tem no total 51 cidades que vão ter segundo turno. A gente vai focar na nossa apuração aqui nas capitais, mas teremos em tempo real as informações também das outras grandes cidades no Brasil. Então, ative o sininho, acesse, terminando aqui nosso vídeo, acesse o canal da Exame, volte ali para o canal da Exame, abra o link da nossa live, ative o sininho e acompanhem com a gente a apuração. Então, agradeço novamente Sila e Clara, e agradeço você que nos acompanhou até aqui. Como falei, na semana que vem teremos um programa talvez até mais próximo desse finalzinho, né? A gente analisando os partidos, analisando os espectros políticos. Então, acompanhe a Exame, também teremos muitas emoções com as eleições americanas. Então, continue com a gente, acesse nosso site, nossos canais de WhatsApp e até domingo.